Então, eu vou deixar a palavra ao professor Alcibiades e desejo a vocês uma boa tarde e espero que vão aproveitar o máximo desse encontro, que com certeza vai ser muito, muito interessante. Obrigado, Francesco. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite do Instituto Italiano de Cultura do Rio de Janeiro, agradecer especialmente o poeta Sérgio Garal, que gentilmente aceitou o nosso convite para participar desse evento. Agradecer a nossa equipe que está aqui hoje presente. E antes, né, de darmos início à exposição propriamente, que ficou essa edição a cargo da mestranda Alice Crivando, e com o objetivo, né, de contextualizar e situar os nossos ouvintes, aqueles que estão nos acompanhando, eu farei um breve resumo, né, do nosso projeto e da nossa proposta que será apresentada aqui hoje. Bom, o projeto da Oficina de Tradução e Versão como Estratégia de Ensino e Aprendizagem do Instituto de Letras da UERJ tem como objetivo contribuir para a formação de excelência do aluno do curso de Letras, Português e Italiano, do Instituto de Letras da UERJ, proporcionando-lhe o aprimoramento no domínio das línguas de estudo pelo exercício da tradução. Para a consecução desse objetivo, dentre outras atividades de cunho teórico e prático, nós promovemos oficinas de tradução abertas ao público, que são não apenas dedicadas a estudantes de graduação, pós-graduação, extensão, mas a todos aqueles que se interessem pela tradução, pelo ensino de tradução e pela língua italiana, língua portuguesa, obviamente. E para esse enfrentamento, né, para esses desafios, né, próprios do fazer tradutório, nós entramos em contato com textos de diferentes autores, selecionamos textos de diferentes autores, diferentes estilos e de peculiaridades linguísticas e culturais, né? Todos os participantes têm, assim, a oportunidade de refletir em profundidade sobre as especificidades da língua e da cultura italianas. Com relação à proposta que trazemos aqui hoje, em sua concepção original, nossas oficinas foram idealizadas e pensadas para a apresentação, para serem apresentadas de maneira presencial, mas em função da pandemia, né, nós, para retomarmos o projeto, para darmos continuidade ao projeto, aceitamos o convite do Instituto Italiano de Cultura e para, inclusive, fortalecer os nossos vínculos de fraternal cooperação com o Instituto Italiano de Cultura do Rio de Janeiro, resolvemos propor uma oficina para apresentar o resultado desse nosso último trabalho. Para essa oportunidade, nós escolhemos o poema Alice il Bancomat, do poeta Sérgio Garal, vencedor de vários concursos de poetry slam e autor estudado por nós, de cuja obra selecionamos 3 poemas, que em 2016 integraram o repertório apresentado na FLUP, e que, por suas peculiaridades, representam um desafio à altura não apenas do tradutor neófito, iniciante, mas do tradutor mais experimentado que seja. Bom, essa é a nossa proposta e, de maneira bem sintética, né, essa é a filosofia do nosso projeto. Discutir a teoria e fazer tradução, né?
a prática tradutória. Passo agora, então, após essa breve fala, passo, então, a palavra a Alice Crivano para que ela dê início à nossa apresentação. Boa tarde a todos. Obrigada, professor Cibiades. Obrigada, Sérgio, por estar aqui com a gente hoje, aceito o convite. Eu vou compartilhar aqui com vocês a apresentação, tá bom? Só um instante. Conseguem ver? Sim. Então, tá bom. Vamos começar. Então, o título, Traduzindo Poesias, Desafiando o Inatingível. Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre esse inatingível. Vamos ver se a gente consegue chegar perto, pelo menos. Singularidades em Sérgio Garau. Então, Sérgio Garau nasceu em Ozieri, em 1982. Desde 2001, apresenta poesias em 21 países, entre Europa, África e América Latina. Seus espetáculos, Io Game Over e Ctrl Zeta, venceram prêmios de artes performativas e de videopoesia, Crossword 2017. Redator da revista Atempuri, responsável pela Maledizione, tradutor e Spara-Iuri. Foi campeão de Poetry Slam toscano, siciliano, marchigiano, italiano em equipe, dos internacionais de Madrid, Francoforte, Bolzano e ACTV. Fundador e coordenador do Poetry Slam Sardenha e presidente da Lega Italiana Poetry Slam. Dirigiu o Campeonato Europeu de Poetry Slam de 2019. Então, mais uma fotinho, né, de Sérgio Garau, que está aí com a gente. E esses aqui são alguns dos trabalhos dele que foram publicados. Esse primeiro, Noi Bimbi Atomici, que são diversos contos, né, e poesias que falam sobre temas de bombas atômicas, também sobre o desastre nuclear de Chernobyl, são diversos temas. Esse segundo, o Slam Antologia Europeia, é uma primeira coletânea, uma primeira antologia oficial do Poetry Slam. E esse terceiro, Intensiero, Cosmogonia, ou Cosmoagonia, são também variadas e problemáticas com cosmogonias contemporâneas. Então, durante a apresentação, pode ser que o pessoal da equipe do escritório da oficina de tradução faça alguns comentários, tá bom? E no final, vocês também podem levantar questões, tirar dúvidas. Então, espero que vocês gostem. A gente vai começar. Então, considerações gerais. Tradução poética. Em poesia, porém, não há uma mensagem vazada em palavras, pois estas fazem parte da mensagem. O material da poesia é a própria poesia, sua essência característica de particularidade, sua sonoridade e o acento dos vocábulos, seu aspecto visual, a harmonia das rimas, o comprimento e o ritmo dos versos, a composição das estrofes, tudo isso é conteúdo e forma ao mesmo tempo. A citação do Paulo Ronen. E então ele está falando para a gente que forma e conteúdo são muito importantes, né, para a gente conseguir alcançar um efeito estético determinado. Aqui temos essa citação de Eco, de Umberto Eco. La traduzione è una strategia che mira a produrre in lingua diversa lo stesso effetto alla discorso fonte. E dei discorsi poetici si dice che mirano a produrre un effetto estético. Então, Eco ainda vai falar que, como a gente vai traduzir poesia, é algo praticamente impossível, né? Que o máximo que nós conseguimos chegar é no quase. Né? Então, nós vamos conseguir dire quase la stessa coisa. Então, a gente tem que se esforçar bastante para atingir essa meta do quase e, de repente, passar um pouquinho, né? Especificidades de Alice il Bancomato. Então, primeiro, não é uma poesia qualquer, né? Não é um poema. Ela é uma poesia performática, né? Da modalidade Poetry Slam.
Slam é uma palavra, né, uma onomatopeia inglesa que significa algo como bater palma. Então, slam ou poetry slam são batalhas de poesia falada, competições em verso, que surgiram nos anos 1980 nos Estados Unidos. Muitos chamam de esporte da poesia falada. Esse novo modo de envolver poesia e jovens de maneira revolucionária também na interação entre o poeta e seu público. Então, ele ganhou bastante espaço também nas periferias. Tanto que a poesia que a gente vai analisar aqui hoje, e as outras 3 também traduzidas durante a oficina, não aqui agora a gente só vai ter tempo de uma. Elas foram voltadas para a FLUP, de 2016, né, até com a presença do autor Sérgio Garal também. Então, responsável por organizar o primeiro slam, Mark Kelly Smith, diz que resolveu utilizar a competição como forma de chamar atenção para o texto e performance dos poetas. Então, ela chegou ao Brasil em 2008 e em 2018 havia uma estimativa que já haviam 150 comunidades de slam em todo o país. Então, ela está sendo difundida Brasil afora, no mundo inteiro. Então, aqui, essa é a LIPS, que o Sérgio Garal é presidente. E aqui temos do Brasil também. Então, algo maravilhoso é a gente poder conversar com o autor e tirar algumas dúvidas, né? Porque não sabemos qual foi o contexto exato, se não houver uma indicação. Então, a gente aproveitou que o autor está vivo, né? E que ele pôde tirar muitas dessas dúvidas para a gente melhorar o nosso trabalho. Né? Então, Sérgio, puoi raccontarci un po' come funziona il tuo processo di creazione poetica? Sì, allora, intanto buongiorno, buon pomeriggio a tutti, boa tarde. Muito obrigado pelo convite, grazie mille per l'invito. Dunque, allora, il mio processo creativo, non so, si potrebbero dire tante cose. Io forse la cosa in questo contesto più interessante potrebbe essere, diciamo, diversi media che io utilizzo per creare una poesia, per costruire una poesia. Quindi è un processo continuo, quindi sono anch'io convinto che una poesia non può essere mai finita, può essere solo abbandonata. È un processo continuo e io scrivo magari a mano, posso scrivere a mano, poi dopo con la voce, ripeto, la poesia la cambio passando attraverso il filtro e il medium della voce, poi attraverso la tastiera la batto a macchina, poi la stampa, insomma attraverso tutti questi vari media il testo muta costantemente. Ma secondo me l'aspetto di scrittura arriva anche, per me è un momento fondamentale, nel confronto col pubblico. Quindi nel momento in cui il testo viene portato davanti a un pubblico, cambia la stessa scrittura del testo, se non nelle parole, cosa che succede anche spesso, sicuramente negli aspetti performativi e prossemici del testo. E i vari, diciamo, vasi o filtri di questi vari contesti cambiano moltissimo. Lo stesso testo fatto a Sydagi Gideus nel 2016 è estremamente diverso che fatto nel 2012 davanti ai dirigenti di una banca svizzera, per fare un esempio. Però adesso mi fermo perché Irma, che ringrazio, tradurrà, interpreterà quello che sto dicendo, tradirà quello che ho detto. Penso. Vabbè, nel frattempo posso fare un omaggio al Neugandrisch. Ah no, ok. È stato un problema di basamento di audio, ho dovuto chiedere di... altrimenti sentivate i miei vicini. Então, primeiramente, eu queria agradecer o convite. Com relação ao processo de criação, tem muitas coisas que eu poderia falar, mas eu acho
que o mais interessante é eu falar dos diferentes meios e suportes. De fato, a escrita é um processo contínuo. Na verdade, escrever poesia, escrever um poema é um processo que nunca termina. A gente só deixa por alguns momentos. Normalmente, tem uma passagem de meios que eu aplico durante o meu processo. Primeiramente, eu escrevo à mão, depois eu faço como uma prova, uma encenação através da voz, então o meio muda novamente. E em uma terceira fase, eu uso o teclado. Então, eu escrevo o poema e depois imprimo. Mas esse aspecto da escrita, ele pode mudar à medida que eu tenho uma relação, confronto, uma resposta com o público, né? A escrita pode ser modificada, pelo menos na parte performática. E então essa relação com o público, ela funciona um pouco como um filtro que age também sobre o poema. Por exemplo, o mesmo texto que eu li no contexto de Cidade de Deus não vai ser o mesmo que eu li em 2012 diante de pessoas que trabalhavam num banco suíço. Obrigada, Irma. Sim. Então, Sergio, un'altra domanda. Domanda no, una richiesta. Condivida con noi, per favore, sul contesto per questa composizione, Alice il bancomato. Leggo il testo? Non ho capito. Leggo il testo? Interpreto il No, testo? racconti a noi sul contesto di Alice il bancomato. Ah, ok, contesto. Ok, sì. Sì. Dunque, allora sì, è stato abbastanza singolare, visto che l'incontro si chiama anche singolarità, quindi è stato singolare, la richiesta di un'agenzia di slam svizzera che mi ha chiesto, cercava un poeta, insomma, performativo per la scena anche slam, per partecipare, scrivere un testo su commissione e eseguirlo, declamarlo durante un workshop, un laboratorio per i dirigenti di questa banca, di una banca svizzera, per i dirigenti di lingua italiana, quindi come nelle barzellette c'era un italiano, un tedesco, un francese, non so se questo si può tradurre. Quindi diciamo che all'inizio io avevo detto purtroppo non posso, sono a Cuba per il Festival di Poesia, mi dispiace. Poi loro mi hanno scritto verrai pagato 3.500 franchi svizzeri. Io sono andato a cercare cosa significa in euro, non erano 200 euro, erano al tempo quasi 3.000 euro. Quindi ho detto, ma forse riesco a incastrare gli impegni, forse faccio uno sforzo. E poi ho avuto la fortuna che è stata la prima volta, credo, che gli svizzeri non sono puntuali. Quindi hanno rimandato l'evento. Infatti io poi ho anche detto, non è possibile, pensavo che solo in Italia succedevano queste cose. E invece hanno rimandato di un mese, così sono riuscito a pagarmi il viaggio a Cuba grazie ai soldi di questo. Diciamo che la banca, il testo di commissione, mi chiedeva di scrivere un testo sui valori della umanità, in quanto questa banca era nata come banco di mutuo soccorso, era il 2012, quindi insomma, era il periodo della crisi, insomma, crisi finanziaria globale, e quindi volevano insomma cercare di pulirsi la coscienza con 2 minuti di poesia, cosa che ovviamente non sono riusciti a fare. E niente, io ovviamente ho scritto poi questo testo, avevo massima libertà, questo è molto importante, di forma e di contenuto, e questo è il testo che ho portato lì alle 9:15 in un museo di Lucerna davanti a maschi bianchi sopra i 60 anni, tutti vestiti in giacca e cravatta. E non è servita a niente, il mondo non è cambiato, meglio. Então, digamos que foi bastante singular, bastante única a situação
de gestação desse poema. Na verdade, eu fui contactado por uma agência de slam suíça, a qual estava buscando um poeta para escrever a pedido de alguém e executar e declamar um poema durante um seminário de um banco suíço. No início eu disse que não, porque tinha que ir para Cuba, mas aí eles disseram que pagariam 3.500 francos, então moeda suíça. Eu fiz o câmbio, e aí eu pensei, talvez eu consiga encaixar. Mas eu tive também sorte, porque foi a primeira vez que os suíços não foram pontuais, então eu consegui viajar para Cuba e escrever esse poema para declamar. E, na verdade, eles pediram um texto que falasse de valores da humanidade, particularmente porque a gente estava na época de uma grande crise financeira, econômica, então eles queriam voltar para as raízes, né, do banco, que nasceu como um banco de ajuda recíproca, um banco de solidariedade. Afinal, acho que eles queriam se limpar a consciência com 2 minutos de poema, e o que obviamente não conseguiram, mas, para falar a verdade, eu posso dizer que eu tive liberdade máxima, tanto no conteúdo, obviamente, quanto na forma. E foi assim que, às 9h15 de uma manhã, eu declamei e executei o meu poema para um grupo de machos brancos acima dos 60 anos, vestidos com terno. Grazie Sergio, Irma. Adesso Sergio, per favore, tocca a te, Alice il bancomato. Bene, allora, dunque, questo testo è un misto tra Alice nel Paese delle Meraviglie, Assassini nati, L'inferno dantesco, Cappuccetto rosso è l'aereo più pazzo del mondo. Non so se vuoi tradurre l'introduzione. Grazie. Esse texto, na verdade, é uma mistura de várias referências. Temos a Alice no País das Maravilhas, o Inferno Dantesco, Chapeuzinho Vermelhos, e tem 2 filmes, Assassini nati e O Avião. Qual era l'ultimo film? L'aereo più pazzo del mondo. L'aereo più pazzo del mondo. Alice, você talvez tenha a referência dos títulos em inglês, né? Que são os títulos originais dos 2. Sim, eu tenho em português também, eu vou mostrar depois. Ok, perfeito. Va bene. Allora, avviso ai signori passeggeri di questo volo. Stiamo precipitando, siete invitati a mantenere la calma, tirate indietro lo schienale, slacciatevi la cintura di sicurezza e se vi piace fumatevi anche una sigaretta, tanto ormai non c'è tempo, il mondo sta finendo. Così va ripetendo il bianconiglio vestito da comandante d'aeroplano mentre corre per le strade della città. E Alice, come sempre, lo insegue e gli dice: «Ma no, signor Bianconiglio, basterà seguire dei valori buoni, chiari, universali e lei vedrà come il mondo cambierà». Il Bianconiglio non dice altro, si infila in un vicolo, scompare. Alice lo insegue dappertutto finché non si imbatte in un essere un poco singolare. Sportello automatico bancomatto. Per me si va nel tuo conto corrente, per me si ritira qualunque valore, per prelevare valute contate e banconote di ogni colore, lasciate ogni speranza e Allora Alice si mangia un pezzetto di quel magico funghetto che la rimpicciolisce, la appiattisce, la inserisce al posto della carta là nella fessura. Allora Alice precipita per grafici che picchiano, i titoli che crollano giù, accelerando verso il basso, riceve una borsa appesa a un filo, ci si appiglia. Che fortuna, la borsa ha valori, chissà quali valori conterrà: amicizia, amore, fratellanza, sostenibilità. Pensa Alice, tutta speranzosa, apre la borsa e dentro ci trova la lupa bolsonara cattiva, obesa, abnorme, intenta sbrarsi la fetta di una SP. Che grande che ha!
Perché mi mangio tutto? Risponde la lupa bolsonara cattiva. Mi mangio Cappuccetto Rosso, la nonna, la casa, la foresta amazzonica, i mutui saprai, i risparmi dei privati, le riserve d'oro degli stati e il filo del bolso, della borsa, il filo Bolsonaro al filo della borsa si è spezzato già da tempo, se cade ancora più dentro, il vano è vuoto, banco, matto, senza fondo, non c'è tempo, il mondo sta finendo, credi di aver trovato mentre tutto il mondo crolla, ma a me chi me lo fa fare di cadere? Pensa Alice e dice: fermi tutti, questa è una rapina. Perché mi rubate il futuro? E quando me lo restituirete il futuro? Perderò tutto, questa è una rapina. Scegliete la borsa o la vita. Scegliete Bolsonaro o la vita. E se il mondo si è ridotto a una moneta per scivolare meglio nelle borse, nelle tasche, ma ricordatevi le casse. E lasciate tutto quello che ne avete di valore, perché un viso ai signori passeggeri di questo mondo stiamo precipitando. Il sensuale personale di bordo aveva distruito un pezzetto di quel magico funghetto. Assaggiatelo. Non stiamo più precipitando, ma planando, quasi volteggiando. E se volete davvero vederne delle belle, mangiamone ancora un pezzetto e risaliremo a rivedere le stelle. Molto obrigado. Non c'è nessun riferimento alla politica brasiliana contemporanea, nessuno. Grazie tante, Sergio. Agora eu vou compartilhar aqui de novo com vocês os slides para a gente prosseguir. Tá bom. Então, nós vimos, né, um pouco sobre o processo de criação e também sobre o contexto, né, da criação de Alice e o Bancomato. Agora a gente vai analisar o poema em si. Só um instantinho aqui. Vamos lá. A intertextualidade, como o Sérgio mesmo já disse, a Ima traduziu, a gente tem algumas referências, né? Alice no País das Maravilhas, Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau, no caso, né, a Loba Má Bolsonaro. L'aereo più pazzo del mondo, que em português seria Apertem os cintos, o piloto sumiu. Né? Um filme de 1980, que um piloto com medo de voar e um problema de alcoolismo segue sua ex-namorada em um voo e precisa assumir o controle da aeronave, quando a tripulação passa mal devido a uma forte intoxicação alimentar. Também temos, né, Dante, na Divina Comédia, e do outro filme, Assassini Nati, que em português ficou Assassinos por Natureza, um filme de 1994. Então, um casal, ele é bem atípico, após matarem o pai abusivo da mulher do casal, embarcam em uma viagem sangrenta que faz mais de 50 vítimas. O casal costuma deixar, entretanto, uma pessoa viva para que ela possa contar todos os detalhes do massacre. Isso os eleva a queridinhos da mídia sensacionalista, personificada no ambicioso jornalista Wayne Gale. Perseguidos pelo implacável detetive Jack Scagnetti, Mickey e sua amada são finalmente presos, mas terão uma chance de escapar. Então, essas são as referências que a gente vai conseguir visualizar e outras a gente vai simplesmente sentir um cheirinho assim no ar durante o poema, né? Agora eu vou fazer mais uma perguntinha para o Sérgio. Sérgio,
Perché scelto la storia di Alice nel Paese delle Meraviglie? E questi altri riferimenti, come sono stati aggiunti? Sì, allora, vabbè, Alice nel Paese delle Meraviglie è un testo che ho amato fin da piccolo, sia nel libro, sia anche poi da molto piccolo. In realtà l'avevo visto prima come film, devo ammettere, poi però l'ho letto anche nell'originale inglese. Non so, a me il collegamento forse tra il mondo, cioè l'assurdo, diciamo, l'assurdo del mondo finanziario e delle banche, che diciamo, è completamente separato e alienato dal mondo reale, sia economico sia anche umano a un certo punto. Quindi questo è un primo livello. Poi forse, non so, c'era un'interpretazione anche di Alice, che nel libro di Carroll, dove lei sostanzialmente affronta un processo di formazione dove all'inizio lei non è in grado di gestire il suo rapporto con l'altro e con il mondo che la circonda, mentre alla fine riesce a tenere testa anche alla regina, alla regina. Quindi è un processo proprio di formazione del personaggio. E nel molto più in piccolo, nel mio brano, anche questo personaggio affronta un po' questo processo di formazione e alla fine, diciamo, per la sua reazione sarebbe quella di provare una rapina in banca. È stato divertente farlo davanti ai dirigenti sessantenni, cioè di puntargli la pistola e dire questa è una rapina. Che poi i soldi me li hanno anche dati davvero. Quindi quello che volevo dire però è anche che è tutto anche in un certo senso illusorio, quindi c'è forse anche l'illusione, cioè sia l'assurdità ma anche l'illusione di alcuni anche investimenti, c'è proprio un mondo che vive completamente appunto illusorio, ma oltre al mondo proprio quello finanziario anche quello del sogno stesso di Alice, che in tutto il libro e anche in questo piccolo brano lei è in un sogno. Quindi riprendendo magari alla fine finisce con risaliremo il verso dantesco del rivedere le stelle dopo l'inferno, che potrebbe essere effettivamente quella famosa decrescita felice, l'economia che dovrebbe decrescere per poter salvare l'umanità, ma in realtà c'è forse anche e probabilmente anche questa, cioè non ha corrispondenza nella realtà, in quello che gli uomini stanno effettivamente facendo. Quindi resta comunque una sorta di ironia quando chiama alla rivolta. A un certo punto Alice dice rivoltatevi, quindi in questo caso contro la borsa dei valori, che non so se in portoghese si può fare questo gioco di parole, magari lo vediamo dopo. Si può fare con Bolsonaro, però mi piaceva questa cosa. E quindi questa rivolta poi si risolve invece nel rivoltare le tasche, che è un modo di dire italiano, le tasche rivoltate, quindi dall'altra parte, che è quello che fanno i poveri quando uno ti dice mi dai dei soldi, uno si rivolta le tasche e dice non ne ho. Non so, poi forse, però non so se la dividiamo in due e poi continuo. Okay. Alice no País das Maravilhas é um texto que eu adoro desde criança. Na verdade, eu primeiro vi o filme e depois eu li o livro em inglês, no original. E para mim a ligação entre o absurdo do mundo da Alice e o absurdo que representa o mundo financeiro e dos bancos é uma ligação patente, imediata. O mundo financeiro é um mundo que parece alienado, uma coisa à parte, às vezes até do mundo econômico. Então, tem esse aspecto e também o outro, que talvez seja a interpretação da Alice como uma pessoa que vivencia um processo de formação. Durante o livro do Carroll, ela no início não consegue lidar com as pessoas, ela está perdida e no final ela até consegue encarar a rainha. E então tem também esse processo de formação
que a personagem no meu pequeno texto também vivencia. E, afinal, ela tem uma reação, que é tentar assaltar um banco. E foi até engraçado, eu consegui encenar isso, executar isso, diante de empresários, né? Que eram pessoas, como eu disse, machos brancos de 60, acima de 60 anos, empresários de banco. E também, além do elemento do absurdo, tem o elemento da ilusão, os investimentos, as inversões, às vezes elas deixam entrever ilusões. E, além disso, também o texto termina com o verso de Dante, que é ver as estrelas depois do inferno. Talvez esse ver as estrelas depois do inferno possa ser associado ao decrescimento feliz, que, na verdade, é uma coisa que a gente ainda não está fazendo. E, no final, ela fala de revolta, de se rebelar, né, contra a bolsa de valores. Em italiano, o verbo revoltar ele é usado tanto para se rebelar-se, quanto revoltarem no sentido de revirar os bolsos, que é a ação que normalmente os pobres fazem para dizer que eles não têm dinheiro, revirar os bolsos ao avesso para dizer que não tem grana dentro. Então, eu não sei se esse jogo de palavras é possível em português, mas eu tentei repropô-lo com Bolsonaro, né? Porque tem Bolsa de Valores, Bolsonaro. Nesse sentido, eu consegui repropor um jogo de palavras. Sì, aggiungo forse solo una cosa, in quel periodo ero influenzato da alcuni movimenti che si chiamavano avant pop, oppure anche postmodernismo critico, insomma, che sostanzialmente accettavano il panorama, cioè insomma, l'insegnamento della pop art, se vogliamo, cioè l'importanza dei riferimenti anche popolari, cosa che peraltro Dante è anche un riferimento estremamente popolare, non soltanto Assassini nati, anzi Dante è molto più famoso di Airplane o Alla storia del pazzo del mondo, e però cercare anche di applicare alcune tecniche delle avanguardie storiche, quindi o comunque non rinunciare alla possibilità di una critica, di una messa in crisi attraverso il testo, mentre magari appunto in un approccio semplicemente di pop art o c'è una sorta di appiattimento sull'immaginario popolare contemporaneo, invece il tentativo è quello di comunque inserire alcuni elementi che perturbano. Infatti una cosa che a me, diciamo, un testo che un concetto che per me è importante è quello dell'unheimlich, ovvero del perturbante, che è un saggio di Freud, e sostanzialmente inserire nel familiare alcuni elementi che portano all'estraniamento. Quindi proprio nel familiare più profondo poi modificare qualcosa, presentarlo in un modo altro, così che chi ascolta viene spaesato in un certo senso. Insomma, quindi un'esperienza anche come quella di Alice, se vogliamo, di spaesamento, si spera meraviglioso. Anche mi piaceva molto di Carroll sicuramente anche l'approccio umoristico, sicuramente quello mi è sempre piaciuto molto. E niente, forse un'ultimissima cosa, poi se no Irma mi uccide a distanza. Un'ultimissima cosa, il mio gruppo Sparaiuri era stato a un certo punto definito post-situazionista, cosa che io non ho ancora capito bene cosa vuol dire, però diciamo nel situazionismo di Guy Debord c'era anche questa tecnica che si chiama il détournement, cosa che non faccio io perché però prendo spunto, diciamo, il détournement era appunto, è abbastanza, secondo me, si può mettere in parallelo con il perturbante. Il détournement è prendere un costrutto molto radicato nell'immaginario, nella lingua, e modificare anche solo una piccolissima cosa che comporta, secondo lui, poi la rivoluzione, tutto quanto, bastava cambiare una parola e il mondo poi
Invece no, si è suicidato, Debord si è suicidato, non è bastato fare qualche détournement. Basta, mi taccio. Grazie mille per la pazienza. Tenho mais uma coisa a acrescentar, que naquela época em que escrevi esse poema, eu me sentia influenciado pelo avant-pop e pelo pós-modernismo crítico, os quais aceitam o ensino da pop art como, em termos de referências, né? Pegar referências populares, de fato, Dante também é uma referência popular, talvez seja mais popular do que os 2 filmes que eu coloquei, mas juntar a isso algumas técnicas das vanguardas históricas, ou seja, usar elementos populares, mas ao mesmo tempo tentar abrir fissuras na linguagem, crises através do texto. Então, não só uso de elementos de massa, mas acrescentar algum elemento perturbador. Como, por exemplo, nos remete o ensaio do Freud com o conceito de unheimlich, ou seja, no familiar, dentro de uma esfera familiar, acrescentando dentro dessa esfera familiar elementos estranhos e que a gente consegue produzir uma reação de espanto, de um pequeno espanto. E, além disso, especialmente com relação a Carol, tem a questão do humor, que também me interessava bastante. O meu grupo foi definido por alguns como pós-situacionista. A referência é ao situacionismo de Guy Debord, que atuava uma coisa que se chamava détournement, que é uma coisa que eu não faço diretamente, mas a qual eu me inspiro. Por exemplo, consiste em pegar um construto, uma imagem bem radicada no imaginário coletivo e mudar algo, como se, mudando só um pequeno elemento, se conseguisse gerar aquele espanto, aquela sensação de perturbação. Mas parece claro que, apesar de o Guy Debord ter atuado muitos détournements, ele não conseguiu, talvez, alcançar a revolução, pois ele suicidou-se. Obrigada. Eu vou voltar aqui para a nossa apresentação. Então, vimos um pouquinho por que foram escolhidas essas referências. Vamos para a análise. Alicia e o Bancomato. A gente colocou o título Alice e o Banco Doido. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Então, referência do título ao caixa eletrônico, né? Quando a gente vai ao banco, mesmo que seja o caixa eletrônico, fala, vou ao banco, muitas vezes, né? Então, a gente colocou Banco Doido. Então, a gente tem esse elemento também intersemiótico, essa nota musical, como se a gente estivesse num avião, né? Então, ele já faria aquele parão para a aeromoça ou comissário de bordo falarem as instruções para o avião começar a subir. Então, isso já ajuda a gente a entender mais ou menos o cenário, o que está acontecendo. Tá. Também fizemos opção por uma metonímia no italiano, a terceira linha, tirate indietro lo schienale. Nós deixamos reclinem os assentos, porque ficaria mais comum para o português, né? Faria mais sentido. Mas também nada impede de deixar reclinem o encosto dos assentos, até para poder ficar fonética direitinho, porque a questão falada é muito importante, né? Então, em português, a nossa primeira estrofe ficou assim. Avisa os senhores passageiros deste voo, estamos caindo. Estão convidados a manter a calma. Reclinem os assentos, soltem o cinto de segurança e, se quiserem, fumem também um cigarro. Contudo, não há mais tempo. Não há tempo. O mundo está acabando, está acabando. Aí a próxima parte. Bianconilho. Nós ficamos um bom tempo discutindo sobre isso. O Bianconilho, primeiro nós colocamos como coelho branco, porque em português, na história da Alice, tanto no livro quanto no filme, a gente conhece como coelho branco.
Só que a gente quis manter essa semelhança com o italiano e também fazer um neologismo, né? Trazer essa criatividade poética. Então a gente depois pensou, por que não Branco Coelho? Se o pessoal sabe que é Alice no País das Maravilhas, o texto base, então vai haver uma associação rápida, né? Também essa outra palavrinha, tem coisas que parecem muito sutis, né? Mas que fazem diferença. O lo insegue. No italiano, esse insegue seria no português perseguir. E nós discutimos, será que é perseguir mesmo em português? Perseguir é uma palavra forte. Né? Ela só segue o coelho, ela realmente persegue. Depois a gente, não, ela realmente persegue o coelho durante toda a história. Aqui também, durante todo o poema, ela vai perseguir o coelho. E também, lembrando da outra referência do assassinato, tem aquele sentido de perseguição. Né? Então, a gente, então, o persegue mesmo. Então, esse trecho ficou assim. Alice, Alice, oi? Só você me permite fazer uma colocação a respeito do Branco Coelho que nós fizemos? Sim, pode falar, professor. Posso reforçar? Claro, nós fizemos um trabalho junto. Boa tarde a todos, eu sou o professor Edivaldo, participei também do processo de tradução, né, que a Alice fez bravamente. Só uma colocação a respeito do Branco Coelho, que inclusive a gente vai utilizar essa técnica, né, esse neologismo, ela chamou de neologismo, né, que é uma aglutinação, porque o português permite, né, o português permite quando a apócope da palavra branco, né, se encaixa com o início do coelho. Então, em italiano, eles têm duas possibilidades de tradução ao white rabbit, do inglês, que é ou conilho bianco, ou bianco conilho, que o autor, o poeta, utilizou no poema dele. Então, nós fizemos essa ousadia de colocar branco coelho, né, esse neologismo, que não existe nas traduções da Alice no País das Maravilhas no Brasil, mas para acompanhar a ideia do autor, do original. É uma ousadia, mas que foi interessante. Inclusive, essa ousadia ela vai ter continuidade em todo o nosso processo de tradução, né? Do banco doido, que a gente coloca unido, como está no original, em outros termos, como a lupa cativa. Em soma, a gente colocou todo esse tipo de ideia e aí achou interessante manter o Branco Coelho, esse neologismo, para ficar assim, uma coisa ousada e ficar próximo do original. Obrigado aí pela oportunidade de falar. Obrigada, professor. Então, qualquer uma das opções nós teríamos uma justificativa, né? Coelho branco, porque é mais próximo do português mesmo, é o que nós conhecemos, ou branco coelho para manter essa similaridade com o italiano e também fazer essa gracinha, né? Essa ousadia, como o professor Edivaldo falou. Então, aproveitando que a gente até já saiu da tela, a gente perguntou também para o Sérgio a respeito desses nomes, né? Por que eles estavam todos em caixa alta, todos juntos? E aí, eu vou repassar a pergunta. Sérgio, chi intendevi al mettere tutti i personaggi con lettere maiuscole? Bancomato, Bianconiglio, Lupa Cattiva, eccetera. Sì, allora... Diciamo che probabilmente molto in piccolo potrebbe, ci ho pensato adesso in realtà, non lo so, c'erano le parole in libertà tra i vari punti del manifesto futurista, c'era anche quello della crasi, usare la crasi, quindi alcune parole di... cercare di come dire, fonderle. Quello che pensavo è, da un certo punto di vista, è anche il nastro linguistico, specialmente sia portoghese, brasiliano che italiano, in realtà è una convenzione il fatto di mettere gli spazi, no? Nella scrittura, a differenza del tedesco che invece magari mette gli spazi parlando anche all'interno della stessa parola. Quindi dal punto di vista forse semantico, quindi questo potrebbe essere un rimando all'aspetto performativo, nel senso che quello che provo a fare per questi testi scritti, che peraltro per lo più restano a mia, cioè per adesso non ho ancora pubblicato un libro mio, però mi interessa molto cercare di fare proprio una traduzione dal testo per il palco, per la voce, per il corpo,
al testo da un punto di vista grafico, cioè cercare di creare delle rime visive tra il visivo e l'auditivo performativo. Quindi anche l'uso del corsivo o alcuni, cioè nel mio piccolo, insomma, poi sarebbe bello magari anche fare un lavoro con un grafico, con un illustratore, che potrebbe anche, insomma, portare questo sicuramente a livelli più interessanti, però nel mio piccolo cercare di creare queste rispondenze. Quindi anche nel nome, il nome secondo me crea una sorta di unità, anche come se fosse un mostro, come un piccolo mostro, quindi più che nome e cognome, che rimanda anche magari a un essere umano, in questo caso sono proprio dei mostri. A me piace anche il bancomatto, no? Bancomatto, in questo caso il matto, in italiano appunto, come credo doido voglia dire questo, comunque matto è pazzo, no? Matto, cioè non è proprio pazzo, perché forse sarebbe loco, non so, questi sono problemi che lascio a voi. E quindi però c'è questo ammattimento del bancomat, perché in italiano si chiama bancomat, no? Vado al bancomat a prendere i soldi. Quindi questo mat sia l'automatismo, quello automatico, ma anche allo stesso tempo il pazzo. Quindi chiaramente il riferimento è al cappellaio matto, ovviamente, che non so come si dica in portoghese. E quindi questo automatismo folle, che poi è quello appunto che ha portato anche alle varie crisi finanziarie, cioè l'automatismo degli investimenti, delle cose. Poi mi piaceva anche questo bancomat fosse la porta dell'inferno, quindi comunque basta, scusami Irma. Mi dovete fermare. Eu acabei de pensar agora num manifesto futurista, onde os escritores são convidados a usar crase ou a juntar algumas palavras. Acabei de pensar nisso agora, mas indo um pouco mais a fundo, acho que é uma convenção, tanto no português quanto no italiano, aquela de colocar espaço entre as palavras, enquanto que o alemão coloca espaço falando dentro da mesma palavra. Então, acho que na cadeia falada é uma convenção essa de colocar o espaço. Então, o que eu tento fazer é reproduzir na escrita o que aparece no lado performático. Então, diminuir esse impasse, como se a escrita conseguisse reproduzir como se fosse uma sorte de rima visual o que acontece no palco. Então, diminuir o impasse que existe entre performance, o que acontece no palco e o que aparece na folha escrita. Através dessas semelhanças também gráficas. Quando eu conseguir publicar o meu primeiro livro, provavelmente eu vou precisar também de um gráfico, de um ilustrador, para reproduzir esses efeitos performáticos no papel. Me interessava muito, pensando particularmente no nome, a ideia de criar algo de compacto, como se fosse um monstro. A ideia de juntar nome e apelido, banco doido, essa criação de uma espécie de monstro, né? Então, o bancomato, na verdade, se refere também a uma palavra italiana, que é bancomat, que é o caixa automático para sacar dinheiro. Então, ele faz referência tanto a esse mato, a esse doido ou louco, deixa os tradutores a tarefa de resolver o problema, a escolha da palavra, e quanto o automatismo, né? Que, na verdade, o automatismo da finança é o que gerou essas crises imensas que a gente anda vivendo durante os anos. É isso, acho. E ele pergunta como é que se traduz il cappellaio matto. Eu acho que é chapeleiro maluco, né? Que eu vi. É chapeleiro maluco. Cappellaio matto, chapeleiro maluco. Obrigada, Sérgio e Irma. Vamos voltar aqui agora para a nossa análise com mais informações. Sim. Então, tá bom. Então, continuando.
essa estroquezinha em azul. Mas não, senhor Brão-Coelho. Basta seguir alguns valores bons, claros e universais, e o senhor verá como o mundo mudará. Então, no italiano, ele usa basterà, e na linha de baixo, vedrà come il mondo cambierà. Então, bastará, no português, ficaria um pouco estranho, né? Porque é muito próximo com o presente. Normalmente, nós não utilizamos o tempo futuro. Mas como na linha de baixo, o Senhor verá como o mundo mudará, é uma consequência, algo um pouco mais distante, nós mantivemos o futuro até para continuar com essa rima, essa sonoridade, né? Vedrà como o mundo cambierà. E aí também paramos um bom tempo nessa questão do s'imbattere. Imbattere, que poderia ser tropeçar, deparar-se, né? Como o Sérgio falou, era um monstro. Né? Ele queria, o caixa eletrônico era um monstro. Então ele tropeçou, ele se deparou, ele foi ao encontro, né? Teve essa relação. Então, a primeira tradução que nós fizemos ficou assim, na próxima história. O Brão-Coelho não diz nada mais. Se enfia em um beco até desaparecer. Alice o procura por todos os lados até que se depara com um tanto peculiar ser. Então, tinha uma rima aí que a gente tinha que manter. E não ficou ruim, mas também não ficou tão bom. Essa primeira versão foi feita em 2016, correndo, porque a gente tinha que entregar logo para a Flup, né? Enviar para a Flup as traduções. E a gente deixou, foi o que deu para fazer com o tempo que a gente tinha. Mas depois, alguns anos, né, pensando, revendo, não, a gente pode melhorar essa rima, vamos ver o que a gente consegue fazer. A gente chegou nessa próxima. O Brão-Coelho não diz nada mais. Se enfia um beco e some do lugar. Alice o procura por todos os lados. E não para até que se depara com um ser meio peculiar. Eu acho que ficou realmente outra coisa, né? Então, traduzir é um trabalho criativo, como defendem John Milton, Renato Poggioli. Tem que ter criatividade para conseguir trazer aquela mesma essência, né? Tanto na forma quanto também no conteúdo. Agora o próximo. A gente vai chegar no sportello automatico bancomato. Esse também é interessante. Então, como o Sérgio falou, né, em italiano, bancomat é tanto a empresa, né, para usar o caixa eletrônico, como também o cartão, o próprio cartão na função de débito, né? E a gente pensou, nossa, como é que a gente poderia fazer essa brincadeira de bancomato, como é que a gente pode fazer isso no português? Então, nós tivemos algumas opções, mas vocês vão ver que não daria muito certo, porque antes do bancomato vem sportello automático. Então, para a gente, o português ficaria caixa eletrônico de novo. E aí, as soluções de brincadeiras, que nem o Brão-Coelho, foram caixa eletrolouco, caixa eloucotrônico, mas, analisando o verso inteiro, ficaria um trava-língua, né? Nem seria mais um trocadilho, seria um trava-língua. Então, nós fizemos o seguinte, consideramos que não teria como manter, nós teríamos que lidar com essa perda, infelizmente, então está compensado da melhor forma que nós pudéssemos. Então, vou falar aqui para vocês como é que ficou a parte que é uma relação com Dante, né? Esse per me, si va nel tuo conto corrente. Sérgio, sinceramente, eu adorei essa parte, tá? Ficou muito interessante, né? Então, esse texto aparece na inscrição da Porta do Inferno, na história de Dante, né? Na Divina Comédia. E aqui a gente traduziu o seguinte: por mim se acessa a tua conta corrente, por mim se retira qualquer valor. Para sacar contado montante e cédulas de tudo que é cor, deixai todas as esperanças e digite a senha. Né? Então, o que aconteceu? Nós conseguimos corrente, contate, digitate, seria no italiano as rimas, corrente, montante, digite. Então, tem perdas aqui também, né? A gente tentou compensar, mas não ficou tão bom. O valor é color e valor cor, ok. Então, isso a gente poderia manter. Então, com mais tempo, lembrando que essa primeira versão é de 2016, com mais tempo nós tentamos melhorar. Essa foi uma opção. Por mim se acessa a tua conta num instante. Por mim se retira qualquer valor. Para sacar contado montante e cédulas de tudo que é cor, deixar todas as esperanças e digite a senha.
Instante, montante, ficou mais próximo. Mas a gente não conseguiu trazer essa proximidade para o digite, né? Que seria contate, digitate, a gente compensamos uma rima perfeita, né? Instante, montante, mas o digite realmente ficou de fora. Então, ainda não estava como a gente queria. Então, tivemos outra tentativa, que foi a final, entre aspas, porque se a gente for olhar de novo, vai provavelmente mudar muita coisa, né? Por mim se acessa a tua conta se convém. Por mim se retira qualquer valor. Para sacar montante que tem e cédulas de tudo que é cor, deixai todas as esperanças e digitem a senha. Né? Então, a gente conseguiu compensar essa rima com vem, tem, digitem. Né? Então, realmente, aquela questão da criatividade, tentar várias vezes. Espera aí que é meu textinho aqui. Sim. E essa questão da criatividade, até mesmo Haroldo de Campos cita Jacobson, né? Fala que é uma transposição criativa. Então, vamos continuar. Posso, mais uma vez, desculpa, Alice, posso só fazer mais um comentário em relação a essa... Você pode voltar um pouquinho? Sim. Essa última opção que nós fizemos aí da rima do digitem com o que tem, para manter, por exemplo, a rima nos mesmos versos do original, né? É só para lembrar que essa rima com o digitem, ela é possível no português do Brasil, principalmente, acho que também em Portugal, quando a gente transforma uma coisa que não acontece na língua italiana, né? O E se transforma em I na nossa língua, né? Quando a gente fala montante que tem, com digitem, né? Então, isso é uma possibilidade da língua portuguesa, né? Que a gente tem essa transformação que não é no italiano. Então, foi mais uma, vamos dizer assim, mais uma ousadia, uma brincadeira nesse processo tradutório, né? Nesse fazer a tradução, né? Então, a gente optou por fazer uma rima preciosa, né? 2 palavras para formar a rima com a palavra do outro verso, que foi outra possibilidade, né? Sempre lembrando que são sugestões, né? São possibilidades de tradução. Todas elas são válidas, né? São importantes. Inclusive, nós tivemos outras possibilidades que não foram consideradas aqui, nós não colocamos, porque ficaria muito extenso a explicação. Ok, muito obrigado, hein? Obrigada. Vamos seguir. Aqui, a estrofe ficou o seguinte. Então, Alice come um pedacinho daquele mágico cogumelinho que encolhe e se achata e se insere no lugar do cartão. Lá na abertura aí, Alice cai na toca do banco doido e afunda entre os gráficos que oscilam as ações que despencam ladeira abaixo. Alice vê uma bolsa suspensa por um fio e se agarra a ela. No português, não faria muito sentido botar precipita, embora nós tenhamos essa palavra, né, o precipita, do italiano. Então, primeiro, nós colocamos cai, Alice cai na toca do banco doido e cai entre os gastos, mas ficaria muito pobre, né? E uma repetição que não precisaria estar ali. Então, nós pensamos em sinônimos ou palavras que tivessem sentido nesse contexto, que se encaixassem para melhorar, né? Continuar deixando o texto rico, né? Então, nós colocamos afunda, né? Para trazer essa cena de que ela estava ali em meio àqueles gráficos todos, dentro do Sportello Bancomato. Então, continuando, essa primeira estrofinha azul. Que sorte, a bolsa de valores, tudo junto. O que é que terá de valor? Amizade, fraternidade, solidariedade, amor. Então, nós tivemos que fazer uma inversão. Primeiro, a questão da maiúscula, né, que o Sérgio falou pra gente, personificar e também fazer com que fosse mais próximo da fala. Então, nós pensamos em algumas opções nessa borsa valore, porque no italiano seria borsa, espaço, valore. Mas no português a gente tem o D no meio. Né? Então, nós pensamos, bolsa valores é uma ótima opção. Bolsa hífen de hífen valores, uma nova palavra, um neologismo, também. Mas, assim, bolsa valores ficaria o mais próximo. A minha preocupação, por exemplo, foi se não tivesse a estrofe italiana para a gente comparar, se lendo direto no português faria sentido esse. Que sorte a Bolsa Valores. Não sei se seria imediata essa percepção do que se estava fazendo referência. Então, eu deixei Bolsa de Valores.
Logo em seguida, nós fizemos a inversão, né? Porque em italiano seria amicizia, amore, fratellanza, solidarietà, para rimar com conterá. E em português, como termina com valor no segundo verso, a gente trocou e botou o amor no final para continuar com essa rima. Então, é outra estratégia para a gente manter a rima. Uma inversão. Assim, fizemos também a verificação das siglas, né? Então, tem muitos dicionários que podem ajudar. O Yates é um deles, muito bom para isso. Para SPA, porque a gente não botaria SPA em português, né? Società per azione. Em português, a gente colocou Sociedade Anônima, que poderia ter esse sentido. Então, vamos prosseguir. Então, aqui nós teremos algumas questões também. Estão vendo que ele não está em azul porque vai ter uma outra versão. Então, a questão da formalidade é que pancia grande que há. Né? Na história, no italiano, eu encontrei versões informais. No português, a gente também usa o informal. Então, a gente deixou mais próximo do português mesmo para fazer aquela referência o mais próximo possível da fala. Né? Que barriga grande que você tem, diz Alice. É porque, como tudo, responde a Lobamar. Como o Chapeuzinho Vermelho, a vovó, a mamãe, a casa, o bosque, os empréstimos, os créditos de risco, as poupanças privadas, do ouro dos estados das reservas. Então, primeiro, houve a tradução na versão de 2016 do subprime por créditos de risco. Né? Porque eu não conhecia tanto sobre esse universo, então eu traduzi. Mas, depois, estudando um pouco mais, a gente conversando durante as nossas conversas e tudo mais, debatendo sobre essa poesia, nós falamos, não, é bem comum já no nosso contexto falar subprime. Então, vocês vão ver, né, que a próxima versão vai ter o subprime. E aí, vocês lembram naquela parte do Dante, que tinha, digitem a senha, no italiano estava il PIN, porque em alguns suportes nós vamos já ter aqui consolidado o PIN como senha, mas ainda não é comum o suficiente para ter esse entendimento imediato, né, de PIN é senha. Então, algumas palavras estrangeiras nós podemos deixar, se elas já fazem parte do nosso contexto, e outras nós precisamos traduzir. Né? São escolhas. Então, essa foi a versão que nós fizemos. Que barriga grande que você tem, diz Alice. É porque, como tudo, responde a Lobamar. Como o Chapeuzinho Vermelho, a vovó, a mamãe, a casa, o bosque, os empréstimos e subprime, as economias pessoais das reservas de ouro estatais. A gente que está diferente. Por quê? Havia uma rima interna no italiano. Il risparmio dei privati, le riserve d'oro degli stati. Então, foi meio forçado, né? A primeira versão. Como é que ficou? As poupanças privadas do ouro dos estados, as reservas. Ficou meio hino nacional, né? Brasileiro. Então, nós pensamos o quê? Vamos ver uma outra palavra que esteja nesse campo semântico de poupanças, economias pessoais. Né? Então, nós fizemos essa troca, que ainda estava no mesmo contexto, para poder manter essa rima interna. As economias pessoais das reservas de ouro estatais. Ficou muito melhor. Então, essa questão da busca por palavras semelhantes para manter a rima interna do verso. Então, continuando aqui. Aqui não tivemos grandes discussões, nenhum grande problema, né? E o fio da bolsa se partiu já fazia tempo, e Alice cai ainda mais para dentro. Do vão e vazio banco doido sem fundo. Não há mais tempo, não há mais tempo. O mundo está acabando, diz o Branco Coelho, enquanto tudo ao redor desmorona. Então, aqui nós tivemos um pouco de dificuldade para entender algumas escolhas do italiano. Né? Não fazia tanto sentido. Quer dizer, até fazia, mas já com dificuldade para conseguir visualizar a cena, a imagem. Né? Então, outra questão importante na tradução, nós temos parceiros, né, com quem falar, não precisa ser um trabalho solitário. Né? Então, nós discutimos essas escolhas em conjunto. Então, não quer dizer que você precise fazer tudo sozinho, se virar. Você pode falar com outras pessoas. É bom ter esse network, né? Pessoas para trocar ideias que podem, por estar de fora, ter uma visão, dar uma sugestão que vai fazer toda a diferença. Né? Então, segundo o Antoine Berman, tradura é capire. Então, como a gente não estava conseguindo entender
Exatamente, estava difícil para traduzir. E também nas palavras de Mário Laranjeira, não se trata em tradução poética de traduzir o sentido do poema original e acrescentar-lhe uma forma poética. Traduzir um poema é traduzir sua significância. Só a tradução que atinge este último nível, que opera na gramática da significância, é capaz de gerar um poema. Então, nós pedimos para o Sérgio explicar um pouquinho mais, em outras palavras, qual era essa imagem que ele queria passar. Então, ele explicou para a gente e aí ficou um pouco mais tranquilo, porque nós tínhamos algumas visões, compreensão de sentidos. O mundo virou literalmente uma moeda, ou o mundo é como uma moeda, né? Uma comparação, uma metáfora capitalista. Então, entendendo as duas versões, nós poderíamos chegar nessa tradução, né? Então, a gente foi vendo exatamente qual seria a melhor escolha. Então, ficou assim em português. Mas quem que está me fazendo cair? Pensa Alice e diz. Parem todos, isso é um roubo. Por que me roubam o futuro e quando vão me devolver? O futuro, pagarei caro por ele, pagarei tudo. Isso é um roubo. Ou a bolsa ou a vida. Escolham a bolsa ou a vida. E se o mundo se reduziu a uma moeda, para ela deslizar melhor nas bolsas e nos bolsos, revirem os bolsos. E virem de cabeça para baixo as bolsas e retirem tudo aquilo que vocês têm de valor. Por quê? Aí ele vai continuar, aquele finalzinho, de novo, né? No avião, a mensagem. Aviso aos senhores passageiros deste mundo. Estamos caindo. Estão convidados a manter a calma. A sensual equipe de bordo distribui para vocês um pedacinho daquele mágico cogumelinho que faz encolher. E vocês provem. Já está fazendo efeito. Começamos a diminuir. Nos sentirmos melhores, mais leves. Não estamos mais caindo, mas planando, quase flutuando. E se quiserem mesmo ver as belezas, comamos mais um pedacinho dele e subiremos outra vez para rever as estrelas. Opa. Então, foi essa análise que nós fizemos, né? Foram essas discussões que nós tivemos. Claro que tivemos muitas outras, né? Mas aqui a gente trouxe algumas para vocês terem uma ideia de como foi esse processo tradutório, né? Espero que a gente tenha conseguido fazer um bom trabalho. Obviamente, não está pronta, né? Tem muitas traduções para serem feitas em cima dessa tradução para cada vez mais próximo daquele quase, né? Que a gente falou do Umberto Eco. Então, segundo Brito, há mudanças que parecem aproximar a tradução do original e mudanças que parecem afastá-la mais. São essas mudanças ou escolhas durante o ato tradutório que vão aproximar ou afastar o texto traduzido de seu original, podendo comprometer, tolher dados importantes de riqueza cultural da poesia. Passar de uma coisa para outra, por vezes, irreconhecível. Então, nós tomamos muito cuidado para que isso não acontecesse, né? Chegar naquele quase, não transformar em outra. Então, aqui a gente fez uma recapitulação de alguns tópicos que nós discutimos. Saber o contexto vai ajudar muito durante essa tradução, assim como ter um conhecimento de mundo para entender essas referências, essas intertextualidades. Campo semântico, né? Explorar os sinônimos, para saber o que se encaixaria melhor, o que vai dar fluidez ao verso. A carga semântica também, algumas palavras, por mais que existam nas duas línguas, elas não vão significar a mesma coisa, né? Então, tomar muito cuidado com isso, para não fazer algo precipitado e acabar comprometendo, né, esse trabalho. Dicionários também é muito importante, acessar dicionários confiáveis, né? Utilizamos o Hawais, o Priberan, o Trecane, o Yates, etc. Também pedir realmente ajuda, né, de outras pessoas para conselhos, ajudarem nesse trabalho. Se for possível, né, se você tiver esse privilégio, falar com o autor para tirar dúvidas sobre escolhas lexicais, contexto, etc. Recursos intersemióticos, como nós vimos aquelas notinhas musicais, eles também vão nos ajudar a entender melhor o que está acontecendo. E também estratégias para manutenção de rimas, né? Então, nós tivemos algumas inversões, utilizamos metonímia, compensamos alguns versos em que não dava para fazer uma rima perfeita, talvez, em outros trechos. Então, essas são as referências que nós utilizamos, né? Depois, se alguém quiser, a gente também pode disponibilizar. E
Ah, grazie. Esse aqui é o pessoal da equipe, né, da oficina de tradução, professor doutor Alcibiades, professor Mestre de Val, professora doutora Maria Aparecida, eu, a Márcia Braga, a Márcia Dottori. Muito obrigada pela participação de vocês, por estarem aqui conosco. Espero que vocês tenham gostado. E, dopo, queste questioni, Sergio, che ne pensi? Ti è piaciuta la traduzione? Adesso io penso se è più difficile creare una poesia o tradurla. Non lo so. Probabilmente tradurla. Infatti credo che la cosa migliore che ha scritto Umberto Eco è la traduzione, una traduzione, secondo me, la traduzione di Esercizi di stile di Raymond Queneau, ha tradotto Umberto Eco, era molto meglio del Nome della Rosa, molto meglio, secondo me. Quindi no, mi è piaciuta molto, ho preso anche appunti, penso che alcune cose posso, tipo anche inseguire, perseguire, mi interessa anche in italiano perché il per poi in italiano è anche attraverso, no? Quindi poi anche attraversare lo specchio o la tana del bianconiglio. Ma quello che vi voglio assolutamente, come dire, consigliare, cioè, è di valutare questa possibilità adesso che il vostro primo ministro si chiama Bolsonaro, quindi questo apre delle possibilità di traduzione perché appunto borsa è bolso, no? Quindi si può assolutamente giocare su questo, quel discorso del contesto che dicevo, però in questo caso dal punto di vista si rischia anche di andare troppo in là. Però la cosa bella di Umberto Eco nella traduzione di esercizi di stile è che lui faceva, cioè prendeva quello che aveva fatto Queneau e faceva una cosa in italiano che secondo lui, cioè che era proprio un altro mondo, no? Era un altro mondo. Però a me è piaciuto molto, sì, sì, anzi vi ringrazio moltissimo. Muitissimo obrigado, un neologismo. A todos os professores, a Alice, si dice Alice, giusto? Alice, per la traduzione, all'Istituto Italiano di Cultura, al Asmarsias, a dottori, poi un nome è una garanzia, ma dottori. Bene, e a Irma per la pazienza, per seguire i miei, diciamo, voli pindarici, così. Grazie mille, grazie davvero. Eu acho que uma das melhores coisas que Umberto Eco escreveu foi acerca da tradução, né? O exercício de Esquilo de Queneau. Aliás, eu tomei muitas notas enquanto você falava, por exemplo, com relação a inseguire, perseguire, porque em italiano o prefixo per significa também através, então pode abrir outras leituras. Aliás, uma pequena sugestão, talvez vocês possam avaliar também agora a possibilidade de botar novamente mão na massa, porque o presidente de vocês se chama Bolsonaro, então talvez seja possível fazer essa brincadeira com a palavra bolsa. E o que eu gostei muito do Umberto Eco era isso, que ele, partindo dos escritos de Queneau, ele reproduzia na língua italiana o outro mundo. Mas gostei muito da tradução, muito obrigado, e agradeço a todos os professores do Instituto Italiano de Cultura e a Alice pela tradução. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem colocar no chat, a equipe da oficina de tradução vai responder, eu também posso responder. Obrigada. Então, aqui já temos umas perguntinhas a diretora do Instituto agradece muito o encontro e parabeniza a todos vocês e gostaria de saber se é possível que o Sérgio contasse um pouco sobre a experiência, suas relações com o Brasil, tanto com relação ao cenário da poesia e literatura, como com outros aspectos da cultura brasileira.
Sì, allora nel 2016 ho avuto la fortuna di essere invitato al FLUP che si teneva a Sidagi Cideus quell'anno, ma ne ho approfittato per fare un viaggio nel Brasile. Sono stato anche a San Paolo e a Salvador de Bahia, dove ho partecipato fondamentalmente a Poetry Slam, ma anche a altri Sarau, che è un bellissimo, che non esiste in italiano, non esiste una traduzione di Sarau in italiano. E quindi no, è stata un'esperienza veramente meravigliosa, vogliamo, spaesante e meravigliosa. Ho avuto la fortuna, non so, una delle cose più forti è stata il Teatro Officina, Bacchantes, uno spettacolo Teatro Officina che è stata veramente un'esperienza, ci ho messo 3 giorni per riprendermi, in senso molto positivo. E poi anche, secondo me, lo spirito dello slam, comunque della poesia di strada, che proprio lo slam è semplicemente l'ultimissima delle varianti della poesia falada. Infatti è così, campionato di poesia falada. Lo spirito è quello giusto, cioè a volte a Milano non è così, in Sardegna un po' di più. Oppure che ne so, in Italia, in Europa, in Germania è molto diventato un business quasi, molto collegato all'intrattenimento per certi livelli. Invece Roberta Estrella d'Alva, che ha portato lo slam in Brasile, lei ha veramente un approccio estremamente culturalmente valido, non perde mai di vista, secondo me, l'obiettivo di attivismo culturale e di interesse per l'arte e non tanto per l'intrattenimento, che insomma ci sono già tantissime altre agenzie che fanno questo. Quindi assolutamente un'esperienza ancora molto forte è stata a Salvador de Bahia, che ho partecipato a questo Sarau do Sussuarana, che si tiene in questo quartiere della periferia di Salvador de Bahia, in un teatro all'aperto. È stata un'esperienza estremamente forte. Ha fatto dei testi in italiano che richiedevano comunque la partecipazione del pubblico. Non so, è bello avere questo, è un po' come un'arma, questo della poesia, un'arma cioè un'arma, una chiave, diciamo una chiave, visto, un funghetto. È un funghetto che ci consente di poter attraversare mondi altrimenti inimmaginabili. E quindi, non lo so, poi era il 2016, quindi ancora appunto non c'era, è cambiato molto anche il Brasile, immagino in questi ultimi anni, però basta, sto parlando veramente troppo. Non so se ho dato un'idea, è difficilissimo comunque, sono stati 2 mesi ineffabili. Lo rifarei volentieri, invitatemi. Em 2016, eu tive a sorte de ser convidado para a FLUP, que teve lugar na Cidade de Deus. E nessa ocasião, eu aproveitei para viajar para São Paulo, para Salvador, e então participar em outros contextos de Poetry Slam ou Saraús, que é uma palavra que eu gosto muito. Foi uma experiência fantástica, especialmente a experiência do Teatro Oficina, para mim, foi inesquecível. Acho que eu demorei 3 dias para me recuperar, no sentido positivo. Acho que aqui se sente muito ainda esse espírito verdadeiro do slam, né? Que é como variante da poesia falada. Parece que em Milão, às vezes, isso se perde um pouco. Se torna um pouco como um business, uma diversão. E eu acho que quem no Brasil levou o slam, na verdade, continua tendo uma abordagem muito válida, que é a abordagem do ativismo cultural. A slam poetry não é muito tratada no viés da diversão, né? Porque já tem muitas outras pessoas que fazem isso. E também participei de outro evento na periferia da Bahia, num teatro ao ar livre. Também foi uma experiência muito forte, com participação do público. Então, isso me fez lembrar que o poema é uma arma, né? Uma chave, ou
querendo um cogumelo, que permite, dá a possibilidade de atravessarmos o mundo. Então, acho que desde 2016 o Brasil também mudou muito, mas seria muito feliz em voltar, então me convidem. Forse volevo aggiungere una cosa, mi è venuta in mente sul Sarao di Sussuarana di Bahia, questa comunità di Sarao delle Bahia, perché lì veramente era la comunità che si riunì, che esisteva e resisteva attraverso la parola. Quindi era proprio aveva un senso proprio estremamente profondo, anche a livello identitario in quel caso, però era veramente, cioè la comunità esisteva, non soltanto resisteva, ma anche esisteva attraverso questo sarao. Mi aveva poi accompagnato di nuovo un poeta, uno studioso, un ricercatore, che aveva fatto una ricerca e diceva che a Salvador de Bahia c'erano una quantità di sarao, centinaia e centinaia, ed è qualcosa che è assolutamente prezioso, credo. Che almeno in questa cultura contemporanea secondo me merita di essere ripreso. Dopo quando finisce la pandemia, ovviamente. Sergio, è stato un po' tagliato il tuo audio. Dicevi che esisteva e resisteva attraverso la parola la comunità, é questo che hai detto, c'è stato un momento in cui você... Eu queria acrescentar mais uma coisa sobre o Sarau de Sussuarana, na Bahia, porque aquele evento, aquele sarau, ele tem um sentido muito profundo, porque aquela comunidade, ela existia através da palavra e ela também resistia através da palavra. Então, lá, realmente, a Poetry Slam tinha um sentido muito profundo. Eu fui acompanhado por um poeta, antropólogo, nessa viagem, o qual me contou que na Bahia, na verdade, existem centenas de saraus com esse aspecto, com essa característica. E uma outra pergunta mais geral, uma pessoa queria saber se essa oficina da UERJ é aberta ao público em geral ou tem algumas limitações ao ingresso? A oficina é aberta para todos. Obviamente que aqueles que estudam italiano, que amam a cultura italiana, são aqueles que mais são o alvo primeiro das oficinas, né? Mas a oficina é aberta para a extensão também, não é só interna, não é só para alunos da graduação e pós-graduação, mas também para alunos da extensão e de outras instituições e todos aqueles que se interessem pela cultura italiana, pela língua italiana e pela tradução, obviamente, que queiram se iniciar no ensino da tradução. Se tem outras perguntas? Só um attimo, Sérgio. Uma pergunta também? Eu sei que não deveria, mas eu queria fazer uma pergunta sobre a tradução. Eu posso? Pode, claro. Tem um slide específico. Eu queria fazer uma pergunta técnica, com curiosidade, né? Tem uma parte de tradução onde tem um verbo no infinitivo, acho que era parecer e ser, embaixo, que vocês não avaliaram ser uma tradução, apesar de ter a sonoridade, vocês não avaliaram ser uma tradução legal. E vendo a tradução depois, eu acho, mas aí você me responde, se vocês avaliaram essa tradução não ser legal, porque a rima não é gramaticalmente rica, ou seja, as palavras pertencem à mesma categoria gramatical, e então é uma rima pobre, ou por outra razão, né? No jargão dos tradutores é uma rima pobre quando as categorias gramaticais são as mesmas. Queria saber se era essa a perspectiva de avaliação de vocês. Edvaldo, quer responder, Edvaldo? Você lembra qual era o slide, irmã?
que eu posso até botar aqui também. Olha só, Alice, bota para a gente aí na posição para a gente ter uma ideia, né, do trecho que ela está falando. É para a gente ter uma ideia do que ela, né, do trecho. Qual foi a parte que ela falou dessa rima? Agora eu não estou me lembrando aqui. Eu acho que é aquela, Alice, eu acho que é aquela que fez do ser, que a gente colocou. Eu não estou achando aqui. Sabe, aquela que a gente acabou trocando um tanto singular por um ser. Eu acho que é essa. Não. Aquela, lembra? Que é um tanto singular que... Daí você volta. Essa aí, irmã. Não é essa, não. É a do anterior, aqui, ó. Um ser um pouco singular. Pergunta a Irma se é essa aí. Essa aí, irmã. Não é essa? Então, olha aqui, ó. Ela está falando dessa aqui que você botou um tanto peculiar ser, não é isso? Uhum. É isso, Irma. Não sei se é isso. Ela pode confirmar? Essa aqui, desaparecer ser, e vocês fizeram uma outra versão. Mudando a classe gramatical da palavra. Veja bem, ali foi só uma questão do texto em português, para a gente parecer um pouquinho estranho. Até que se depara com um tanto peculiar ser, embora dentro da cultura de poesia, a posição da palavra ela não interfere. A poesia tem essa liberdade, né? Mas que para a língua portuguesa, quando a gente tem essa ideia de um ser com um tanto peculiar ser, em língua portuguesa é um pouquinho estranho para a nossa língua essa posição, né? Seria quase que a gente estaria forçando uma barra para poder manter a rima. E aí, o que a gente fez? Como sugestão, poderíamos, então, tirar o desaparecer e botar some do lugar, que semanticamente tem a mesma ideia, desaparecer e sumir do lugar, para aí a gente, então, posicionar o peculiar, né, que tem o singular, o peculiar em italiano, e a frase em português não ficar tão estranha, né? Esse some do lugar rimaria com não para até que se depara com um ser meio peculiar. Que aí a língua portuguesa ali não fica tão estranhamente posicionada em termos de palavras, né? De posição da palavra. Embora, eu vou afirmar mais uma vez, em termos poéticos, a posição da palavra ela não é uma exigência da nossa língua, de língua nenhuma, né? A gente tem essa flexibilidade tanto na língua italiana quanto na língua portuguesa. Mas é uma sugestão, né? A primeira seria válida tanto quanto essa. Foi assim, a gente tem uma outra possibilidade, se algum tradutor falar assim, olha, mas essa frase aqui no final ela está uma forçaçãozinha em português, então a gente deu uma outra solução. Tá bom? Muito obrigada. Respondi? Sim. Sim. Tá legal. Sérgio, dai un'occhiata sul chat. Aparecida, gostaria de falar? Il tuo particolare, sì? Ao final. Ok. Nella mia chat. Scusate, non ho capito. C'è la chat? Non c'è nessun messaggio? Ah, ok. Scusami. Sì, è per te questo. Solo questo. Sì, cioè allora, ne vedo uno, sì. No, che è piaciuto, non so se posso però, lasciamo anonima la fonte, non vorrei causare dei problemi internazionali. Sì. No, sì, si riferiva a questa idea che peraltro mi è venuta oggi appunto di inserire, ma è stata la parola a portarmi, non è neanche la responsabilità è della lingua, che appunto da borsa è stato automatico come arrivare a Bolsonaro, nel senso che io quando parlo che si parlava nel messaggio mi si diceva che appunto a volte forse in Brasile non si ha la percezione di quanto Bolsonaro sia nocivo
come potrebbe essere anche Trump negli Stati Uniti o Salvini in Italia. Ci sono tantissimi esempi, sempre più esempi, sono tantissimi esempi. Comunque mi piaceva, cioè, l'idea anche della lupa cattiva, la lupa cattiva di Cappuccetto Rosso, e anche però soprattutto la lupa, la cupidigia di Dante. Il terzo animale che affronta Dante non riesce a raggiungere la cima del monte, deve attraversare. Quindi è solo grazie alla lupa che abbiamo la Divina Commedia, la commedia, se no non ce l'avremmo. E quindi secondo me, e poi tornava anche questo fatto della foresta amazzonica, il bosco. Poi sicuramente, cioè io adesso non sono un esperto della politica contemporanea brasiliana, ma mi pare veramente autoevidente, selbstverständlich, come direbbe qualche illuminista, quanto nociva sia la politica attuale di Bolsonaro, insomma. Non ho una conoscenza così approfondita, mi sembra evidente, tristemente, ma anche insomma con la gestione della pandemia non aprirei sicuramente questo argomento, ma soprattutto anche il rispetto. Ecco, si parlava nella chat pubblica anche dell'importanza dei Sarau, della componente indigena e africana, insomma, questo valore della parola orale, eccetera. Non mi sembra che ci sia nessun rispetto, anzi, proprio il contrario, per scelte di economia, peraltro miope, estremamente miope, perché comunque è un'economia a brevissimo termine, si distruggono culture millenarie e l'ambiente dove viviamo tutti. Cioè, come la pandemia è, peraltro si spera in un paio d'anni si risolve, ma il mutamento climatico non risparmierà nessuno se si continua in questo modo. Vabbè, queste sono anche ovvietà quasi, però è triste che alcuni non capiscono le ovvietà. Poi chiudiamo magari su una nota più leggera, qualcuno poi dirà qualcosa di più leggero, spero. Grazie. Acrescento alguns detalhes, imagino, sobre a questão de Bolsa, Bolsonaro, e pareceu simplesmente evidente, né, a relação sonora e a questão dessa personagem ser uma personagem atualmente negativa para a política. E tinha também a associação com a loba man, que também a loba da cobiça de Dante, que é o terceiro animal que desafia o Dante e que permite a Divina Comédia começar de fato. E também tinha um pouco essa associação do bosque com a floresta amazônica. E são coisas que me pareceram evidentes por si mesmas. E também na gestão da pandemia, a negatividade do presidente se evidenciou, mas não vou entrar nesse assunto. Como a diretora Lívia Raponi comentou também no chat, tem essa questão da componente indígena africana, ela mencionou isso em referência à oralidade, que são componentes que não são respeitados atualmente no Brasil, são destruídas, culturas milenares são destruídas por realizar economias que têm um prazo breve. Como? Economias que têm prazos breves, né? E as economias eventualmente podem até mudar, mas a mudança climática, se a gente continua desse jeito, não vai mesmo. E aí talvez a gente pode terminar com alguma questão alegre e deixo isso para outras pessoas comentarem. Beh, dai, per i brasiliani sarà facile fare un commento allegro. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Comunque davvero grazie mille per questa opportunità, questo onore direi, perché non mi era mai successo veramente di essere trattato in questo modo. C'è un'accademia che scopro molto socievole, amica e quindi davvero grazie mille all'Istituto di Cultura Italiano, per la direttrice Lívia Raponi, a Francesco Trapanese, che ieri abbiamo fatto anche 2 chiacchiere piacevoli nella prova,
Irma che ha avuto è stata molto brava nell'interpretare, Alice che è stata molto brava a tradurre, e anche agli interventi chiaramente adesso devo dirli tutti perché sennò dunque, però non vorrei sbagliare il nome, dicevo perché Alcibiades Area, giusto? No, sbagliato, sicuramente ho sbagliato. Areas o Area, non mi ricordo. Ecco, vedi. No, ce l'avevo fatta, non fare nessuna gaffa fino a questo momento. Areas, ok, ottimo. Edvaldo e a tutti quelli che hanno partecipato questo incontro. Davvero è stato molto bello. Tra l'altro era molto tempo che per la quarantena io non facevo nulla sostanzialmente, sono abbronzato perché vado al mare, però è stato molto bello avere un contatto con altri esseri umani intorno alla poesia, così lontani e anche un po'... Ecco, forse vorrei fare anche un omaggio a Antonio Fournier, che è stato un professore dell'isola di Madeira, che è stato quello che mi ha un po' aperto alla lingua portoghese, che aveva tradotto già lui alcuni dei miei testi per un festival a Lisbona. E se volete faccio un mini omaggio al collettivo Noi Gandres, a Décio Pignatari, ma dura veramente 20 secondi. Posso? Posso è bilingue. Posso? Allora, il testo si chiama Beba Coca-Cola. Beba Coca-Cola. Beba Coca-Cola, Coca-Cola, beba Coca-Cola, Coca-Cola, beba Cola, beba Cola, Coca-Cola, Coca-Cola, beba Coca-Cola, Coca-Cola, beba Coca-Cola, Coca-Cola. Ci doveva essere anche il Roitu, no? Nella versione originale, il rutto, però non sono in grado, non sono un performer abbastanza bravo. Va bene? Grazie mille. Allora, prima di chiudere, io intanto ringrazio anche io a nome dell'istituto il Sergio, è stato un grandissimo piacere. Marzia Braga e la professoressa Aparecida volevano dire qualche parola. Queriam falar alguma coisa. Pode falar, Márcia, eu falo ao final. Bem, boa tarde mais uma vez. Eu gostaria de acrescentar algo acerca da questão técnica levantada pela Irma. Foi nosso entendimento nos nossos encontros, nos nossos debates, de que o trabalho do Sérgio se caracteriza muito marcadamente pelas peculiaridades linguísticas e, entre outras coisas, pelo uso do registro informal da língua. Você se referiu, levantou a questão técnica acerca de tradução poética, muito pertinente, mas que no caso da obra do Sérgio, pareceu-nos claro que, não obstante ela tenha, como é próprio da poesia, do texto poético, uma cadência que, inclusive, lhe permite fazer a sua declamação, a sua performance, e essa nós cuidamos de tentar manter, de preservar ao máximo a cadência da sua poesia, o ritmo que é inerente ao texto poético, mas em relação a outras questões de estrita formalidade e estrita tradução poética, quando a poesia se atém mais a uma forma mais rígida. No caso, você se referiu ao uso de uma rima pobre, ou uma rima rica, ou o que quer que fosse. Esse tipo de preocupação não nos tocou na tradução do texto do Sérgio. Mas, por outro lado, em língua portuguesa, a exemplo de muitos outros idiomas, se é possível se inverter a ordem entre sujeito, verbo, objeto, e o substantivo vir antes do adjetivo, ou o adjetivo vir antes do substantivo, em muitos casos
em língua portuguesa. Isso vai fazer muita diferença, como o professor Edivaldo já salientou. No caso do verso que você apontou, um tanto peculiar ser, soou uma dissonância em relação ao registro. Cuidado que nós tivemos também em vários outros versos, em que propusemos traduções cabíveis, mas cujas propostas levariam a uma dissonância com o registro informal, inclusive com uma porção de trocadilhos, neologismos e assim por diante, que é muito peculiar ao trabalho de Sérgio Garal. Então, nós tivemos esse cuidado. Nesse caso, um tanto peculiar ser soaria algo pernóstico ou muito sofisticado, uma elevação de registro que não caberia, como de um registro mais formal, que não é o timbre que caracteriza o trabalho do Sérgio, notadamente a poesia apresentada. Além disso, se você perceber, na última versão, Irma, nós optamos, a equipe ouviu por bem optar por um ser meio peculiar, meio é bastante mais coloquial. Mais uma vez, o cuidado com o registro da língua. Era só isso. Bom, mais alguma pergunta, não? Então, eu vou reforçar os agradecimentos iniciais feitos pelo professor Alcebiades, em primeiro lugar, ao Instituto Italiano de Cultura, na figura da sua diretora, Lívia Raponi, que nos brindou com a sua presença, também do Francesco e do Ricardo, que envidaram todos os esforços já do início, solicitando que nós apresentássemos, nos convidando para apresentar algum trabalho e acolhendo a nossa proposta de oficina. Agradeço também ao poeta Sérgio, que está aqui conosco, nos brindou com a sua apresentação, que eu diria magistral, com as suas comparações insuspeitas e interessantes, e que nos trouxe assim um brilho todo especial a esse evento. Gostaria de agradecer também a todos os que permaneceram, os que vieram, os que permaneceram até o final, dentre os quais eu encontro ex-alunos, colegas, amigos, que vieram nos prestigiar. E abro a todos o convite para que participem dos nossos trabalhos, cuja uma parte mínima foi apresentada hoje. É um trabalho de equipe, liderada pelo professor Alcebiades, mas em que todos participam de maneira igualitária, dando as suas ideias, colocando as suas opiniões, sempre em prol do dire quasi la stessa cosa, da melhor maneira possível. Então, é um trabalho em equipe e foi uma parte desse trabalho em equipe que vocês viram hoje. Portanto, os meus agradecimentos em nome da equipe a todos os que estão aqui, a todos os que nos propiciaram esse momento que eu classifico como sendo produtivo e maravilhoso, tanto do ponto de vista acadêmico, quanto do ponto de vista da ampliação do conhecimento e da cultura. Obrigada e boa tarde. Eu agradeço mais uma vez a toda a equipe da UERJ, a tradutora Irma, ao convidado da sessão Sérgio Garal e a todo o público, né, que ficou conosco essa tarde maravilhosa. Eu convido você a ficar ligado com as redes sociais do Instituto, né? A gente tem apontamento, tem uma cadência quase bimestral de encontros com Ateneu Virtual e com outro ciclo de encontro que se chama Diálogo Ítalo-Brasileiros, que tem sempre essa particularidade, essa característica de ter um interlocutor italiano e um brasileiro, e também em todos os eventos que nós estamos organizando, por enquanto ainda de forma virtual, até que a situação volte definitivamente ao normal e que a gente consiga voltar também aos eventos presenciais. Mas até lá a gente continua dessa forma. Mais uma vez, obrigado e uma boa tarde a todos. Boa tarde.
palmas em libras, é assim, né? E, então, Irma também, parabéns pelo excelente trabalho, é um trabalho notável, muito bom. E Alice, pela belíssima tradução também, e por levar isso assim com tanta coragem para se apresentar ao público. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Boa tarde. Boa noite aqui. Sì, grazie Sergio, è tutto. Grazie a voi, davvero. Boa noite, Sérgio. Ciao a Abraço. todos.